Escrituras. Romanos capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Vamos ler inicialmente os dois primeiros versículos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por essa noite, pelo tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede para estarmos juntos, para esquecermos, ó Pai, as correria da vida, os momentos, ó Pai, de trato uns com os outros, mas agora exclusivamente, ó Deus, pararmos para meditarmos, Senhor, na Tua voz. Já Te entregamos, ó Pai, canções em que os nossos corações foram como que conduzidos a cantar e reconhecer a Tua glória, a perceber, ó Deus, mais da Tua majestade, a Tua grandeza, a falarmos, ó Deus, como nós somos pequenos e como o Senhor é grande, como o Senhor é suficiente sobre nós, como, ó Deus, nós dependemos de cantar louvores e orar a Teu santo nome, para que o nosso coração seja conduzido, ó Pai, a ouvirmos devidamente a Tua gloriosa palavra. Prepara-nos, ó Deus, nos ensina, nos ajuda. Isso nós Te oramos em nome de Cristo. Amém. Iniciaremos hoje a exposição da carta aos Romanos. E hoje nos propomos a examinar a primeira parte da introdução da carta, que vai do verso 1 ao verso 17. Iremos examinar os 7 primeiros versículos da carta aos Romanos. A igreja de Roma é uma igreja que não se sabe, a Escritura não menciona quando se deu o início da igreja em Roma, a sede do império nesses dias. Império que dominava os reinos do mundo. Sabemos que o apóstolo jamais esteve nessa igreja até esse momento da carta, porque em Romanos 15 ele menciona isso. Ele não conhecia face a face aqueles irmãos e desejava, um dos objetivos dele escrever essa carta é ao concluir uma tarefa, um comissionamento que ele recebeu de levar ofertas a Jerusalém. Ele queria ir à igreja e depois à Espanha para pregar o evangelho na Espanha, queria ser enviado pela igreja. Existem cartas no Novo Testamento que têm propósitos bem específicos. Tratar problemas, irmãos que estão com conflitos no casamento, conflitos entre uns com os outros sobre propriedade de bens, como é o caso de 1 Coríntios. Mas essa carta ela é um resumo do evangelho, ela trata do evangelho de modo geral, ela vai mencionar alguns dos problemas que não se sabe se Paulo ouviu falar que isso estava acontecendo em Roma, mas é de fato um pouco daquilo que ele escreve em 1 Coríntios 8, 9 e 10. Ele vai escrever no capítulo 14 e 15 sobre questões de escândalo, questões de comer comidas sacrificadas aos ídolos no contexto do Império Romano. Ele vai explicar um pouco como que a igreja deve se portar com relação àqueles açougues que vendem carne e oferecem essas carnes sacrificadas aos ídolos. Mas, fora isso, é uma carta que resume o Evangelho e o chamado do Evangelho a vivemos uma vida santa perante o Senhor. É a exposição do plano da redenção para fortalecer o coração e a mente da igreja, para que a igreja cresça firmemente na santa doutrina do Senhor. No primeiro século, essa carta ela é muito relevante,
Porque à medida que o evangelho vai se espalhando, aquele primeiro grupo pequeno, de 120 pessoas são apenas 120 que professam a fé, que estão em Jerusalém, naquela primeira assembleia do capítulo 1, os que se reúnem e professam a fé. Logo em seguida começa a multiplicar-se o número de cristãos, de pessoas que professam, e também pessoas que passam a adentrar as igrejas defendendo outros ensinos. O movimento mais forte do primeiro século que causa tantos problemas para a igreja é o movimento dos judaizantes. Judeus que passam a professar Cristo e eles não absorvem, não professam a fé no Senhor inteiramente como foi revelada por meio dos apóstolos, mas eles começam a defender a fé juntamente com obras. Eles causam muitos problemas a Paulo, à igreja, eles penetram em todos os lugares, causando confusões. Por outro lado, existem outras pessoas que vêm dos gregos, com práticas das mais libertinas, e eles tentam associar o ensino de Cristo com o ensino dos filósofos. E a carta aos Romanos, ela é uma resposta a esse contexto de confusão doutrinária, tanto para um lado do farisaísmo, como por um lado da libertinagem. Nos séculos seguintes, a igreja enfrenta vários desafios e a carta aos Romanos continua sendo relevante. Segundo, terceiro século, começa a aparecer vários, e a igreja, século após século, tem que se reunir em concílios para refutar o ensino do gnosticismo, que afirma que Cristo não veio em carne. É uma tentativa de conciliar a filosofia grega, que estava, de certo modo, muito forte naqueles dias, Aristóteles, Platão. Era a influência grega de Alexandre o Grande, com o seu domínio, invadiu por todo o mundo. Havia um ideal cultural por trás de Alexandre o Grande. Ele queria implantar uma cultura em todo o mundo, uma só língua, e o que ele conseguiu, o grego passou a ser falado no mundo. O Império Romano, que sucede o Império Grego, ele não tem esse ideal cultural, filosófico. O Império Romano é o poder para conquistar impostos dos povos. Tanto que o Império Romano conquista as nações e as nações continuam falando em grego. Ele não está preocupado em que as pessoas passem a falar em latim, podem continuar falando em grego, adorem o Deus que vocês quiserem, contanto que no final do mês vocês paguem o imposto. Esse conceito do Império Grego, que foi dominado por Alexandre o Grande, ele permeia até nos dias do domínio do Império Romano. Essa admiração pela filosofia grega vai ser um dos desafios que Paulo vai enfrentar em Atos dos Apóstolos, quando ele chega em cidades gregas e ali há um apreço pela filosofia, em detrimento do Evangelho. Nos séculos seguintes, a igreja passa a inserir no meio da doutrina da igreja veneração por homens, a instituição do papado, a oração pelos mortos, o purgatório. Volta-se novamente a valorizar as obras como meio ou como aquilo que mantém a minha salvação, e a igreja tem que lidar sempre com corrupções. Tudo se volta a esse conceito do merecimento, porque o coração humano anseia por isso. Na Reforma Protestante é exatamente o grande debate da Reforma Protestante, é a salvação pela graça, a justificação pela fé. Enquanto que os outros ensinos defendem o Evangelho, aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo viveu, mas nós precisamos viver uma vida com obras para sermos salvos. A Reforma Protestante, o protesto da Reforma é exatamente dizer: é somente Cristo, é somente a graça, não queremos outro caminho. Nós protestamos contra isso, contra o ensino do merecimento. Martinho Lutero estava se preparando para ministrar as suas aulas no seminário, na universidade, e a matéria que ele iria ensinar era a exposição da carta aos Romanos. E ele está estudando a carta aos Romanos, quando ele adentra capítulo 1, verso 17, os olhos dele se abrem. Ele percebe a riqueza da glória do ensino, da justificação pela fé, e ele se quebranta. E ele repudia todo o ensino do merecimento para agora defender o ensino do Evangelho.
Ele chega a dizer: é impossível ler ou meditar nesta carta tão pouco. Quanto mais alguém lida com ela, mais preciosa ela se torna e melhor ela se saboreia. João Calvino chega a afirmar: se conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Se nós compreendermos de fato a riqueza, a profundidade, o valor deste ensino, certamente nós iremos contemplar mais da glória de Deus. Nós iremos meditar no verso 1 ao verso 7 e veremos como o verso 1 fala sobre Paulo e a sua vocação. O verso 2 ao verso 4 fala sobre o Evangelho. Verso 5, novamente, Paulo fala sobre a sua vocação. E no verso 6 e verso 7, Paulo fala sobre os leitores da carta. O autor e a sua vocação. Ele diz que ele é Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele agora é chamado daquele que é servo do Senhor. O Senhor fez uma grande obra na vida daquele homem. Ele era alguém que perseguia o cristianismo. Ele era um dos representantes dos judeus. E ele era alguém de certa posição, porque naquele conflito que aconteceu em Atos capítulo 7, final do capítulo 7, quando os judeus pegam em pedras para matar a Estevão, o primeiro mártir, ele que segura as vestes como aquele que está dando ordens, comandando aquele episódio. O texto diz em Atos 8:1 que Saulo consentia na morte de Estevão. Capítulo 9 diz que ele vai a Damasco para perseguir a igreja. Em Atos 22, ele mesmo, com suas palavras, descreve que ele era um grande perseguidor, inimigo do Senhor. Saulo, que depois é chamado de Paulo, ele é convertido pela graça de Deus. Salvo pela graça de Deus, pelo mérito do Senhor. E não há, meus irmãos, talvez não haja na Escritura uma ilustração melhor da aplicação da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa ímpia, como se deu com a vida de Saulo. Porque certamente a realidade dele é a nossa realidade, e nós não fomos alcançados pelo Senhor pela nossa bondade. Saulo estava caminhando para perseguir a igreja, ele estava caminhando para fazer uma luta contra o Senhor, ele não estava orando, suplicando a bênção, ele não estava fazendo um ato de bondade, mas ele estava indo para militar contra a igreja, para perseguir o Senhor Jesus, para prender homens, para apoiar assassinato de homens que professavam a fé. Isso é exatamente a definição da graça de Deus. De inimigo, ele foi transformado em soldado do exército do Senhor. E ele diz: eu sou servo de Cristo Jesus. A tradução certamente atenua o que está no texto literal, no texto grego, porque o texto diz que ele é Paulo, escravo de Cristo Jesus. Essa terminologia é muito forte nesse contexto do primeiro século, porque haviam mais de 100 milhões de escravos no Império Romano. Quando se menciona que alguém é escravo de outra pessoa, se sabe que essa pessoa está dizendo que ela está sob a autoridade, ela reconhece a soberania do seu Senhor, ela está se colocando como submisso, ele está reconhecendo a obra da graça e ele tem toda a devoção, todo o prazer de ser nomeado como escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado para uma missão, para o apostolado. Esse termo, apóstolo, ele é bem comum no primeiro século. Quando você tem uma mercadoria e você quer negociar essa mercadoria, entregar em uma outra cidade, você contrata um marinheiro e ele leva a mercadoria, ele vai ser seu representante nessa negociação lá distante que você não vai. Ele é chamado de apóstolo, é um representante. O Senhor Jesus usa o nome desses 12 e mais Paulo como representantes do Senhor, da sua doutrina. O que Paulo está dizendo é que o Senhor chamou ele para ser como um dos 12, um representante daquele que recebe a revelação do Senhor,
para ser portador dessa doutrina, para falar à igreja. Paulo está, em poucas palavras, resumindo o encontro em Atos capítulo 9, aquele encontro que chocou um discípulo temente a Deus. A Bíblia diz em Atos 9, do 10 ao 15, que o Senhor aparece a um discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, vai lá, impõe a mão sobre Saulo, porque eu escolhi como vaso para pregar aos gentios. E Ananias diz: mas Senhor, eu tenho ouvido que esse homem, veja a fama de Paulo mesmo antes de chegar na cidade, já era grande, que ele era um grande perseguidor. Ele já era famoso nesse sentido de ele perseguir a igreja. E aquele discípulo, ele fica impressionado, ele diz: como é que eu vou lidar com aquele homem se ele é um grande perseguidor? Mas o Senhor havia mudado o coração de Saulo, transformado ele num homem temente a Deus. Ele agora, de soldado inimigo, os inimigos enviam um soldado para invadir o território da igreja. O Senhor muda o seu coração e devolve ele como soldado do Senhor para invadir o território dos inimigos. Ele vai adentrar nas nações, vai pegar o evangelho e vidas vão ser resgatadas. O reino de Deus vai invadir o reino das trevas. E, ironicamente, Deus vai usar exatamente o soldado dos inimigos para operar grandes conversões. Deus separou ele para o evangelho de Deus. Ele não vai ser representante para falar a sua história. Ele não vai ser apóstolo da criatividade dele. Ele tem um foco bem específico. Ele é separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui está fazendo um certo jogo de palavras, porque a palavra fariseu, ela significa separado. É como se ele estivesse dizendo, todo mundo sabia do histórico de Paulo, que ele era um fariseu. Ele está dizendo: eu vou ser um fariseu do evangelho de Deus. Ele está usando a mesma terminologia em que as pessoas usavam negativamente o farisaísmo do judaísmo. O farisaísmo que apareceu como pessoas que tentavam se consagrar mais e vivendo um certo rigor da lei, mas que se tornou uma seita porque eles não interpretavam bem o texto sagrado, se apartaram completamente do Senhor e se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Mas Paulo, isso faz parte do propósito que ele vai discorrer na carta. Ele vai falar que não necessariamente ele rejeitou as suas origens judaicas, mas ele agora tem um novo foco. Ele agora olha para a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Ele é um fariseu, mas um fariseu do Evangelho, alguém consagrado ao Evangelho. Ele é separado para falar da palavra de Deus. Existem pessoas hoje que afirmam nos dias de hoje que eles são apóstolos. Aqueles 12 foram separados e Paulo é separado para o apostolado. A Escritura nos descreve alguns critérios para que uma pessoa seja apóstolo. Atos capítulo 9, verso 15 diz que ele deve ter tido um chamado particular do Senhor. O Senhor deve ter aparecido a ele. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 diz que a pessoa é necessário ter tido encontro com Jesus ressurreto. 2 Coríntios 12, verso 12 diz que para uma pessoa ser apóstola, ela tem que ter feito milagres, porque isso é credencial do apostolado. Alguém para ser apóstolo, ela tem que ter recebido direto do Senhor a sua revelação, Gálatas capítulo 1. E tem que ter ensinado a igreja, o fundamento do ensino da igreja, Efésios 2, verso 20. Portanto, não existem apóstolos nos dias de hoje. Todos aqueles que professam que são apóstolos são hereges, são falsos mestres. Eles não se submetem à revelação da palavra de Deus. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, separado para falar das boas novas, separado para viver essa vocação. Ele foi alcançado pela graça e ele se tornou um servo do Senhor. E o modo como ele serve é na vocação que Deus a designou sobre ele. Ele vai ser um apóstolo pregando o evangelho da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos fazer algumas considerações aqui. Vivemos em um mundo de incoerências, em que muitas vezes aquilo que se fala não é aquilo que se vive.
É interessante que Paulo ele diz que ele é servo de Jesus Cristo. E ele diz onde ele serve. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e eu sirvo como apóstolo pregando o Evangelho. Primeira reflexão que nós temos que fazer é: se eu professo que sou servo do Senhor, a minha colocação para você é: onde é que você tem servido? Se de fato a sua profissão é que você serve o Senhor, de fato, especificamente, onde é que você tem trabalhado e servido para o Senhor? Se você professa a graça de Deus, o Evangelho da graça, o que está em nossos corações é o mérito, é a graça do Senhor. São reflexões que nós precisamos fazer. Mas perceba que há uma transição do verso 1 ao verso 2. Porque agora do verso 2 ao verso 4, Paulo não fala mais sobre ele, mas fala sobre o Evangelho. A ponte daquilo que é o foco da sua vocação agora abre uma nova seção, que ele passa a discorrer sobre o Evangelho, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Que Deus, o Evangelho, que é o foco da vocação de Paulo, agora ele fala que ele foi prometido por Deus por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Isso é muito importante Paulo estabelecer isso, porque alguns judeus estão rejeitando o ensino de Paulo como se ele fosse um novo herege, como se ele estivesse contrariando o ensino do Antigo Testamento. E a grande argumentação que ele vai estabelecer na carta aos Romanos é que o que ele está trazendo é, de fato, a verdadeira explicação do sentido do Antigo Testamento. O judaísmo corrupto é aquele judaísmo que fez mais interpretações do Antigo Testamento. Ele não quer romper a relação com Abraão, com Davi, com o judaísmo. Ele quer romper a relação com o mau judaísmo, as más interpretações. Ele está dizendo que Deus, no Antigo Testamento, falou do Evangelho. Os profetas do Antigo Testamento falaram do Evangelho. Ele não vem para contrariar o Antigo Testamento, ele não vem para rejeitar todo o ensino de Moisés ou dos profetas. Ele como que abre a porta para os seus leitores judeus, seus ouvintes judeus, estarem atentos para a explicação que ele vai colocar, porque ele não se tornou um inimigo dos judeus. Nos dias de hoje parece que esse problema existe no meio... nessa geração que nós vivemos, porque as pessoas tendem a achar que o Novo Testamento é oposto ao Antigo Testamento. Quando se imagina que Cristo ele veio com um novo ensino diferente dos profetas da lei de Moisés, de Davi, de Abraão. Mas o que Paulo está falando aqui, toda a argumentação, especialmente no capítulo 4, que ele vai trazer, é exatamente que aquilo que ele está ensinando está baseado no texto do Antigo Testamento. Ele estabelece uma argumentação no capítulo 1, 2 e 3, e o capítulo 4 é um capítulo de citação do Antigo Testamento para dizer como a sua argumentação é coerente com o todo. Ele vai citar Gênesis capítulo 15, ele vai citar o Salmo 32, palavras de Davi. Ele vai citando e percorrendo todo o Antigo Testamento, dizendo: vejam como o Evangelho está em todo o Antigo Testamento. O verdadeiro entendimento do Antigo Testamento é quando nós aprendemos o Evangelho por meio do Antigo Testamento. É sobre isso que Paulo quer falar, o Evangelho pregado pelos profetas do Antigo Testamento. O Evangelho agora ele passa no verso 3 a falar da relação do Evangelho com o evento da encarnação. Ele transita de Antigo Testamento para o episódio da encarnação. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O Evangelho diz respeito, meus irmãos, ao ato do Filho de Deus ser encarnado, a história dele, os atos dele, a obra dele. Quando nós vamos falar do Evangelho, nós não vamos falar da nossa história, do nosso testemunho particular, do que Deus fez em nós. Isso seria a aplicação do Evangelho, mas o Evangelho é a história de Cristo, do que Ele fez. Ele se encarnou, Ele veio até nós. O Evangelho está exposto em Gênesis 3,15. O Evangelho está exposto em Gênesis capítulo 4. É ali o Evangelho que está no coração de Abel e por isso ele oferece o sacrifício com derramamento de sangue.
É isso que nos é explicado em Hebreus capítulo 11. O Evangelho é o que está no coração de Abraão e por isso ele crê no Messias e por isso ele é justificado. É o Evangelho que percorre todo o Antigo Testamento sobre aquele que veio em carne segundo a descendência de Davi. Ele é um descendente de Davi, isso é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. O Deus eterno, que se fez homem, Deus homem, e vem assumir o trono de Davi. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento sobre um descendente de Davi assumir o trono. Havia uma grande expectativa, o povo se alegrou com o reinado de Davi, porque era um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Apesar dos grandes êxitos, da grande condução em conduzir o povo à adoração e levar o povo à intimidade com Deus, Davi teve suas falhas. Ele teve sua história manchada com assassinato, com adultério, com maldade. Mas mais ainda, o reino na mão do seu filho, ele foi enfraquecido, porque Salomão não tinha a piedade do seu pai, ele era um homem que não tinha a mesma espiritualidade. Ele foi um homem que teve 1000 mulheres, foi um homem que, para negociar e trazer riqueza ao reino, ele negociava e enganava as pessoas. Mas, de fato, na terceira geração, na vida do neto de Davi, Roboão, o reino completamente desmoronou porque Roboão não tinha sabedoria. Desmoronou porque Roboão quis impor demais a mão sobre o povo e 10 tribos se apartaram. Mas, de fato, logo mais adiante, na ida para o cativeiro, o reino foi quase que completamente destruído. Havia uma expectativa de uma restauração do reino, o descendente de Davi que pudesse vir e trazer a glória novamente do reino. Eles voltam do cativeiro babilônico, mas numa situação de uma pobreza muito grande, muita dificuldade. Mas é exatamente em Cristo que nós temos o cumprimento da profecia. O filho de Davi, o descendente de Davi, ele vem em carne, esse aqui é o cumprimento. Não há mais nenhum rei para vir, não há mais ninguém mais glorioso, não há alguém superior ou melhor para assumir o trono de Davi, mas o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele, descendente de Davi, ele veio, ele é a esperança de Israel. O Evangelho agora, ele fala também sobre a ressurreição. O verso 4 diz, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sempre foi filho, é o Filho de Deus eterno, mas há uma singularidade na sua ressurreição, é que na sua ressurreição é proclamado diante de todos os homens que ele não é alguém comum. Ele venceu a morte. Ele é aquele que a sentença da morte, a sentença do pecado não repousa sobre ele. Os homens crescem, envelhecem e morrem, porque todos nós somos manchados pelo pecado. Mas Cristo não tem essa mancha, ele é perfeito, ele é puro. Por isso o texto diz, segundo o Espírito de Santidade, é porque ele era santo, ele era sem pecado, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E nisto, meus irmãos, o cristianismo é totalmente diferente das demais religiões. Em dias em que as pessoas falam sobre cada um tem o seu caminho e cada um pode chegar a Deus, o cristianismo ele é a revelação da voz de Deus, da verdade de Deus, não é mais uma proposta, mas é a proposta. Porque onde está Buda? Onde está Maomé? Onde está qualquer líder de qualquer religião deste mundo? Todos estão sepultados. Porque ainda que eles foram filósofos, orientadores, homens tidos por sábios da sua geração, eles não resolveram o problema central da humanidade. É que todos os homens morrem. E somente um venceu a morte. Somente um manifestou a sua glória perante a humanidade, aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Deus homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que ele não mencione a morte, perceba, verso 2, 3 e 4, ele fala sobre o Antigo Testamento, sobre a encarnação e sobre a ressurreição. Ele vai mencionar a morte mais adiante, especialmente no capítulo 3. Mas, evidentemente, Jesus ele assumiu a natureza humana porque ele veio para morrer. E ele ressuscitou porque ele venceu a morte. Então, o tema da morte está relacionado
com essa narrativa breve sobre o que é o Evangelho. Precisamos, meus irmãos, em tempos de tanta confusão, voltar às definições do que é o Evangelho. Porque as pessoas falam sobre o Evangelho e falam sobre o mérito humano. As pessoas falam sobre o Evangelho e falam sobre as ideias próprias de cada um. Mas o Evangelho é sobre Cristo, sobre aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, sobre a sua história, a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o Evangelho, é a narrativa do Evangelho, é a definição do que é o Evangelho. Como é bem comum na narrativa judaica, há uma forma de se expressar por paralelos. Perceba no verso 5, agora Paulo volta a falar sobre si mesmo, aquilo que ele falou no verso 1. Ele falou sobre ele e sua vocação. O verso 2 ao 4, ele fala sobre o Evangelho, e aí ele faz esse paralelo, ele volta novamente a falar sobre ele, e agora ele vai ampliar um pouco do que ele disse no versículo 1. Ele diz agora no verso 5, por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Por meio de Cristo, Paulo recebeu graça e apostolado. Ele está ampliando, porque no verso 1 ele falou sobre o chamado para a vocação. Porque está implícito em Atos 9, ele foi salvo e foi vocacionado para servir como apóstolo. Agora ele amplia o verso 1 quando ele diz, por meio de Cristo eu recebi graça, eu fui salvo pela graça. E também eu fui chamado para ser apóstolo por amor do seu nome, pelo seu nome. Literalmente está assim no texto. Ele tem uma vocação pela graça, o Senhor foi até ele, e o foco dele, ele foi chamado para ser apóstolo, mas agora ele menciona mais detalhadamente, porque se Pedro foi designado para os judeus, Paulo diz, eu fui chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho agora para os gentios. É onde ele mais vai desenvolver o seu ministério, ele vai pregar aos judeus também, mas especialmente ele tem um foco mais específico ao invadir o mundo, o território pagão e pregar o Evangelho aos gentios. E por quê? Qual é a causa? O porquê que Deus escolheu Paulo? Paulo mesmo afirma, é por causa do seu nome. É por causa do Senhor mesmo. Não é que Deus olhou para Saulo e ficou impressionado, dizendo, olha que homem intelectual, que homem inteligente. Eu vou escolher ele para ser o meu soldado, o meu apóstolo. Não é isso que aconteceu. Na realidade, toda a intelectualidade de Paulo, todo o estudo dele, toda a preparação que ele recebeu dos rabinos, estava fazendo com que ele fosse um grande inimigo do Evangelho de Deus. Paulo está dizendo, eu fui salvo pela graça e fui vocacionado para pregar o Evangelho aos gentios por causa do amor ao seu nome, porque o Senhor, ele amou a si mesmo. E ele decidiu bondosamente derramar a graça da salvação sobre Paulo e bondosamente dar o privilégio para que ele servisse como apóstolo. Salvação, meus irmãos, e vocação. Essas duas coisas não podem ser separadas, elas são derramadas sobre o povo de Deus. Não podemos separar. Somos salvos pela graça e somos chamados para sermos servos, para servirmos. E a causa dessas duas verdades, desses dois atos de Deus, é exatamente o amor ao seu nome. Deus não olhou para nós e nos viu em integridade e pureza para ele ir até o nosso coração e nos alcançar. Ele viu pecadores, ele viu inimigos. A vocação é quando Deus ele nos habilita especificamente a servir numa área específica, como o Senhor fez com Paulo. Cada um de nós, o Senhor tem designado e nos chamado a servir uma área específica, e precisamos entender, discernir qual é o nosso chamado. Mas agora Paulo se dirige aos seus leitores, verso 6 e verso 7. Seus destinatários. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Ele fala sobre a sua vocação e ele pega a última frase, o último termo, e ele já abre uma nova sessão. Ele foi designado a pregar aos gentios e ele diz agora, vocês são gentios.
Ele está como que dizendo que vai entregar essa carta a eles e Deus separou Paulo para falar especificamente a eles. Eles foram chamados para pertencer a Cristo. Eles foram chamados e foram amados pelo Senhor, porque o verso 7 diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. O Evangelho é exatamente isso. O Senhor nos chama, Ele nos alcança para pertencermos a Ele, sermos servos dEle, sermos adoradores dEle, não vivemos uma vida para nós mesmos, uma vida sem sentido. E Ele faz isso para nós sermos amados dEle, para nós sermos chamados dessa forma, nós somos amados de Deus. Nós somos alcançados, assim como Paulo foi alcançado pela graça. Ele está dizendo que os seus leitores também foram alcançados pela graça. O evangelho da graça também é um evangelho da santificação, porque o texto diz que a igreja de Roma é amada de Deus, mas é chamada para ser santa. Nós somos, meus irmãos, salvos pela graça e chamados para viver uma vida de santificação. Nós vamos meditar isso quando chegarmos no capítulo 3, verso 8, Paulo diz que havia uma calúnia, haviam caluniadores sobre ele. As pessoas, quando Paulo ensinava sobre a graça, começaram a dizer que Paulo estava encorajando a vida de libertinagem. E ele vai ter um desafio na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao 5, falar sobre a graça. Do capítulo 6 ao 8, falar sobre santificação. Tentar estabelecer o equilíbrio bíblico dessas duas verdades na vida da igreja. E ele diz aos irmãos que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que o Senhor abençoe vocês, o Senhor da graça, o Senhor da paz. A igreja que é salva pela graça, vocacionada para servir. Que a paz que procede de Deus, que procede do Filho, repouse sobre os chamados do Senhor. O que, meus irmãos, nós podemos tirar de lições sobre esse texto bíblico? Em primeiro lugar, precisamos pensar um pouco sobre a graça do Senhor. A graça é o fundamento do Evangelho. No primeiro século, havia esse debate e as pessoas tentavam relacionar cristianismo com mérito humano. Professavam Cristo, cantavam músicas sobre Cristo, mas eles confiavam no coração deles, no que eles faziam. É impressionante porque depois de 3 anos ensinando os apóstolos, a igreja aprendendo, em Atos capítulo 15, a igreja vai precisar fazer um concílio, porque tem gente argumentando que precisa viver com as obras para ser salvo. Esse problema, ele remonta o coração humano, as raízes do coração humano desde Gênesis capítulo 4, quando Caim, ele não está feliz por oferecer um culto a Deus que aponte para a glória de Deus, mas ele quer ser criativo, ele quer pegar os frutos da terra, ele quer fazer conforme a sua própria maneira, porque o seu coração quer produzir para Deus. Deus o reprova e diz qual é o modo correto de se adorar. Ele deveria ter voltado, pegado um animal, matado o animal, trazido o sangue e oferecido a Deus, mas ele não quer adorar a Deus pelos méritos de Cristo. Ele quer confiar nos seus próprios méritos. Na Reforma Protestante, e como nós falamos, esse foi o debate, e é o debate nos dias de hoje. Movimentos que se denominam cristãos, isso é irônico, porque movimentos que se denominam protestantes, eles defendem a salvação pelas obras, eles são exatamente contra o protesto. O protesto não é a salvação pelas obras. E eles hoje dizem que são evangélicos, são cristãos, e eles acreditam na perda de salvação. Depende de como eu estou vivendo, daquilo que eu estou fazendo. Eles não têm paz. Eles se angustiam porque eles não podem confiar na graça de Deus, eles não podem olhar e atribuir o mérito somente a Cristo. Mas o fundamento do Evangelho, meus irmãos, é a graça de Deus. Se nós não entendermos a graça de Deus, se nós não entendermos que um inimigo estava com sangue nas suas mãos, havia acabado de autorizar um assassinato a Estevão, estava caminhando com ódio para perseguir a igreja, e Deus nesse momento disse: eu te escolhi, quando não havia nenhum mérito.
não havia nenhuma bondade, não havia nenhum histórico de bondade, não havia nada que ele pudesse entregar ao Senhor. O Senhor foi até ele e disse: eu te escolhi. Você é um vaso escolhido para ser o meu representante a todas as nações dessa terra. Isso é a graça, meus irmãos. Quando nós meditamos no Evangelho, não há espaço para falar da glória de Deus, dos homens, somente da glória de Deus. Não há espaço para nós começarmos a falarmos das imperfeições de Davi, de Abraão, de Moisés, ou mesmo de Paulo. O Evangelho descortina as fraquezas, as falhas dos homens. No Evangelho, nós cada vez mais somos inclinados a reconhecer a nossa fraqueza e somente a glória de Deus. A proclamação do Evangelho é exatamente a proclamação da glória de Deus e do pecado da humanidade. O Evangelho é o chamado aos homens a reconhecer que todos os homens são pecadores. Não há que haver autossuficiência, orgulho ou arrogância perante o Senhor. Não há como nós comovermos o Senhor com nossa bondade. O Evangelho é exatamente a proclamação do Criador para dizer que todos somos dependentes da obra de Cristo para termos vida eterna. Mas o Evangelho repousa sobre a justiça também. O Deus que é santíssimo, que é totalmente oposto ao pecado e que se ira contra o pecado, ele não simplesmente pode derramar graça sem que a justiça seja estabelecida. Ele não pode deixar os pecados impunes porque ele é santo. Ele se volta com toda a sua ira e a sua santidade e derrama a sua ira na pessoa do Filho. É exatamente porque toda a ira de Deus cai sobre o Filho que a graça cai sobre nós. A salvação é pela graça, mas ela teve um preço. E esse preço foi pago por Ele. Para nós é pela graça, mas para Ele, Ele deu a sua vida, o seu sangue, e por isso nós somos agraciados. Não existe evangelho sem a narrativa sobre a santidade de Deus, a sua ira, sobre como Deus abomina o pecado. De tal modo ele abomina o pecado que ele teve que matar o seu próprio filho para redimir pecadores, porque não havia outra alternativa. Porque o Deus Santíssimo exige justiça ante a sua presença. Certamente, meus irmãos, há uma ênfase muito grande nesses 7 primeiros versículos sobre a doutrina da vocação. Porque Paulo, por 2 vezes, fala que ele foi vocacionado por Deus para uma missão específica. Quando nós falamos sobre vocação, meus irmãos, nós meditamos sobre soberania de Deus, porque é Deus quem vocaciona, não somos nós que escolhemos os nossos caminhos. Deus nos dá diretrizes para discernirmos onde Deus quer que o sirvamos. Nós vamos entender a vocação do Senhor por meio dos dons e talentos que nós temos e por meio que discernir os talentos dos irmãos da igreja quando nós vamos proceder às eleições da igreja. Quando nós pensamos sobre vocação, nós pensamos sobre soberania. Nós não temos o direito de fazermos escolhas segundo a nossa própria vontade. Quando nós procedemos eleições, nós precisamos entender que o papel da igreja é reconhecer aqueles homens a quem Deus já escolheu. Quem escolhe é Deus. A igreja reconhece ao discernir os dons e talentos, os critérios estabelecidos pelo próprio Senhor. A doutrina da vocação, ela repousa também sobre o ensino da graça de Deus. Deus, ele salva pela graça e ele nos chama para servir pela graça. Ele quem distribui conforme a sua própria soberania. 1 Coríntios 12 diz que o Espírito distribui conforme lhe apraz, cada um no seu papel específico para que a igreja seja viva de forma eficaz. Vocação, meus irmãos, é um chamado específico, onde o soberano Deus me capacita e me habilita para eu servir numa área específica. Pergunta que eu quero deixar com os irmãos e finalizar é dizendo o seguinte: onde é que Deus me chamou para eu servir a Ele? Queria que você pensasse sobre isso. O texto fala que Paulo foi salvo pela graça e foi chamado para servir. Onde é que Deus te chamou para que você possa
ser servo do Senhor e de fato servir ministerialmente. Que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Te louvamos, ó Deus, pela bondade do Evangelho. Fomos agraciados com o Evangelho. Fomos agraciados também, ó Deus, com o grande privilégio de podermos servir ao teu nome ministerialmente, Senhor. Abre os nossos olhos, nos dá discernimento, ó Deus, para podermos entender onde devemos servir. Nos dá prontidão, ó Deus, como servos, para servirmos o teu nome. Prepara o nosso coração, ó Deus, para sermos uma igreja temente ao teu nome e fiel, ó Deus, ao teu chamado. Já fomos capacitados, ó Deus. Nos ajuda agora a entender onde nós devemos te servir. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos, nesse momento, dar prosseguimento ao culto ao Senhor, num momento em que vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor.